Você está sedentário ou sedentária? Você conhece os benefícios da atividade física para melhorar o seu estado de saúde mental, física, emocional? A corrida, por exemplo, pode ser um grande início para você dar os primeiros passos neste processo. E o nosso convidado de hoje vai falar bastante sobre isso. Ele é formado em comércio exterior e trabalha hoje na indústria automotiva. Ele pratica a atividade física, corrida de rua, somente há 2 anos e começou a correr no meio da pandemia. E vocês não acreditam que em 2021 ele perdeu 30 quilos. Sensacional! E além de tudo isso, ele hoje também participa do podcast Buraco no Asfalto. E antes de iniciar, para você que está aí do outro lado, comece, se inscreva no nosso canal Natação Criativa e compartilhe a cast, ative o sininho. E eu queria dar as boas-vindas para Daniel Cavalcante de Lima. Falando sobre o sedentarismo, sabia que de 1 a cada 4 adultos são sedentários? E eu queria saber do Daniel como tudo isso começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que vocês estiverem assistindo, né? É um prazer estar aqui, tá? Eu fico muito feliz com o convite. Como tudo começou, né? É um ponto... É bem estranho falar como tudo começou, porque literalmente para mim foi da noite por dia, né? Em 2018, eu jogando bola, né? Futebol, né? Aquele atleta esporádico, de né? Final de semana. De final de semana, eu sofri uma contusão e eu quebrei um disco da coluna. Aí teve emergência e tal. Em resumo, eu tive que perdi o movimento da perna esquerda e tive que colocar parafuso na coluna, né? Coloquei o parafuso na coluna, com relação a perder o movimento, né, da perna. Aos poucos, a minha perna foi voltando, mas em resumo, até hoje eu tenho o meu pé esquerdo, ele é dormente, tá? Uau! Fiz fisioterapia e tal, e foi voltando o movimento do pé e tal, da perna. E passou o ano de 2019 todo fazendo fisioterapia, recuperando o movimento. Em 2020 começou a pandemia, né? Aí fiquei aquilo, o ano de 2020 inteiro dentro de casa. Eu sou casado, eu tenho um filho que hoje ele está com 4 anos. Na época ali, ele nasceu em 2018, ele estava com 1 ano e meio, mais ou menos. Aí a minha esposa, ela trabalha em hospital, né? Então veio a pandemia em 2020 e tal, e passou o ano todinho de 2020 dentro de casa, eu trabalhando de casa e cuidando dele até. Então ele com 1 ano e pouquinho, né? Foi um período bem difícil. Mas tudo isso, eu tinha a esperança de que tudo ia mudar, né? Ia virar 2021, não, tudo vai mudar e tal, vai ser uma passageira. Só que quando virou o ano de 2021, a situação piorou do que tinha sido 2020. Então, a partir do momento que vira o ano e tudo começa a piorar, minha cabeça começou a dar um nó, porque eu já não via mais perspectiva de sair de dentro de casa, eu trabalhando o tempo todo, nisso faziam tipo 4, 5 meses que eu não saía de dentro de casa. E a minha esposa no hospital, então tudo. Aí a cabeça começa a dar um nó. Não vai acontecer, nós vamos pegar e nós vamos. Enfim. Né? Tudo que todo mundo viveu, Exato. né? Aquelas Todos os minhocas, os medos, os pânicos. Exato. E tiveram dias, assim, que pra mim foram... Eu tenho coisas marcadas na minha cabeça, assim, que foram cruciais, né? Eu lembro até hoje, um dia eu tava trabalhando no sofá, minha esposa chegou. Um dos dias, né, que ela chegou e subiu correndo, né, para tomar banho. Eu tenho até um vídeo disso. Ela entra em casa, ela sobe correndo para tomar banho, né, para não encostar na gente. E meu filho, até então, ele tava começando a aprender a falar, então ele parou no pé da escada e começou a gritar, a minha esposa. Aí aquilo ali para mim foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Eu entrava no chuveiro, eu ia tomar banho, eu chorava. Mas eu mesmo não tinha visão do que estava acontecendo comigo, sabe? Então é bem difícil. Aí, entrando agora no ponto de como tudo começou, teve um dia, fevereiro, assim, pra vocês terem uma ideia, fevereiro, março de 2021, era domingo pra segunda, era mais uns dias assim, tipo meses que eu tava trancado dentro de casa e eu tava deitado no sofá assistindo televisão, vendo notícias, né, do que tudo tava acontecendo. Preciso fazer alguma coisa, mas o quê? O que eu vou fazer? A minha esposa, ela trabalha, ela tem que sair para ir para o hospital, eu trabalho dentro de casa, eu tenho meu filho, o que eu preciso fazer? Aí veio uma voz assim na minha cabeça e falou, acorda cedo e vai andar. Acorda cedo e vai andar. Eu não sei de onde que veio isso. Que eu falei, amanhã eu vou acordar mais cedo, ela sai 7 horas para ir trabalhar, né? Então o que eu fiz? Eu acordei 5h30 e saí de casa.
foi o ponto, foi o start de tudo. Olha só, Eu tinha literalmente. que estar em casa antes dela sair para ir trabalhar, porque eu também começo a trabalhar às 7, mas dentro de casa, e ela sai às 7. Sim. Então eu falei, eu vou sair de casa às 5h30 e eu preciso estar de volta antes das 7. E foi assim que começou. Eu moro na Zona Leste de São Paulo, moro próximo ao Parque do Carmo, então eu acordei e fui para dentro do Parque do Carmo. Daí você começou andando. Sempre andando. Andando. Principalmente por conta da sua lesão na coluna. Exato, porque a princípio, antes de tudo, mesmo tendo feito a cirurgia há um bom tempo atrás, eu não tenho até hoje ainda a sensibilidade no meu pé esquerdo. Eu tenho medo. Tenho medo, porque eu tenho parafusos na coluna, eu tenho haste segurando a minha coluna. Então, eu não sei o que pode acontecer comigo se eu cair, por exemplo. Claro. Eu não sei. Sim. Eu evito todo tipo. Eu não jogo mais bola porque eu não sei. Então, eu evito. Pode acontecer. Então, isso... Eu estava com sobrepeso até então. Eu estava com 99 quilos. Então, a ideia de início foi só sair de casa. Eu só precisava sair um pouco de casa. O primeiro estímulo que você teve, essa voz aí que, Exato. que te chamou Foi o e falou, primeiro estímulo. vai andar. Exato. Né? E porque você estava surtando, né? Tava. Eu tava num estágio de... Hoje, quando a gente tá fora, a gente tem uma situação, né? Quando a gente tá fora da situação em si, quando a gente... O famoso sair da caixinha, né? E a gente olha de fora, de uma outra perspectiva, a gente vê o que estava acontecendo. Hoje eu tenho total visão de que eu estava num estágio de depressão altíssimo. Só que nem a minha esposa via isso. Eu não via e nem ela. Sim. Vocês estavam numa bolha, né? Vivendo todos os desafios. Exato. E imagina, ainda mais ela que vinha do hospital com todas as informações, você dentro de casa, Exato. se Vendo protegendo notícia, o seu filho, né? Então, isso realmente faz com que a gente acabe entrando em estados que a gente não consegue perceber. Exatamente. E aí, dentro disso que você comentou, Daniel, a atividade já ela não fazia parte da sua vida antes, certo? Não. Porque você era sedentário, você entendeu que você estava ali nesse estágio de depressão. Como que você fez para, quando você iniciou essas atividades andando, como que você fez para começar a correr e não se machucar? A questão é que, assim, a gente, quando as coisas começam a acontecer, Eu sou meio assim, tudo que eu começo a fazer, eu começo a estudar muito daquilo que eu tô fazendo. Eu toco alguns instrumentos que foi da mesma forma. Eu falei, eu quero começar a tocar violão. Então eu ia lá e estudava por conta e de início, a princípio, assim, eu fiquei mais ou menos um mês nisso. Eu saía de casa todo dia, 5h30 da manhã, ia pra dentro do Parque do Carmo, dava uma volta. Voltava pra casa. Aí, no Parque do Carmo, dava uma volta, voltava para casa. Chegou um ponto que eu já tinha me desligado totalmente daquela situação que estava acontecendo ao meu redor. Então, aí que eu comecei a analisar. Aí você começa a expandir a sua mente, né? Fala assim, não, peraí. Eu tô dando uma volta no Parque do Carmo em 1 hora. Mas quanto que dá isso, né? Tipo, o que acontece? Aí você começa a analisar, você baixa aplicativos, né? Você começa a estudar. O que é isso? Aí dava uma volta em 50 minutos. Aí no outro dia eu falo assim, não, e se eu der uma volta em 49? O que eu tenho que fazer para dar uma volta em 49? Então eu comecei a andar um pouquinho mais rápido. Aí quando cansava eu diminuía. Aí andava um pouquinho mais rápido. Aí cansava, diminuía. Até que chegou um ponto que eu, fiz em 49. Não, legal, mas aí ficava nisso daí, 49. Mas não, tô me sentindo muito bem. E como que eu faço para fazer em 48? É a hora que você começa. Aí é a hora que você começa a buscar melhor. Aí é a hora que performance. você começa a buscar a melhor, entendeu? Com relação a não se lesionar, como eu não estava fazendo algo de impacto ainda, não era algo que fazia parte do meu cotidiano, entendeu? Sim. Esse tipo, eu só avisei só o tempo ali. Sim. Então você foi se dando mini metas. E sempre com um objetivo. Hoje eu estou andando em 50, agora quero baixar para 49. Então você foi melhorando e foi buscando alternativas com a ajuda de aplicativos e para chegar nisso. Como que chegou na corrida? Então, aí a corrida foi a progressão disso tudo, né? Meses após, assim, isso foi... Aí eu comecei com isso em fevereiro, aí março, abril. Quando foi em maio, que estava começando o frio, que aí eu me dei conta de que eu estava um pouquinho mais ligado nisso. Porque normalmente é frio, a gente não levanta. Eu levantava às 5 horas da manhã, tava 7, 8 graus. Chegava dentro do Parque do Carmo, tava 5 e eu tava lá. Aí a hora que cai a sua ficha, sabe? E
pelo fato de não estar saindo de casa e visitando pessoas, eu mesmo não tinha a visão de que eu estava perdendo peso. E nem a minha esposa, porque a gente convive junto ali, né? Todos os dias. Como eu não tinha que ir pra empresa, então eu trabalhava dentro de casa, então não comprei roupa, continuava usando as mesmas roupas e tal. Aí teve um dia que, em meados de maio, junho, assim, que nós resolvemos, vamos num restaurante, fazia muito tempo. Aí eu fui pegar uma das roupas que eu pegava pra ir trabalhar. Aí elas começaram a cair. Aí foi a hora que me deu o estalo. Eu falei, não, peraí, eu tô perdendo muito peso. Perdendo muito peso. E a questão de entrar na como que a corrida entrou, é que como eu já tava mais inserido nisso por meados de maio, junho ali, então eu já tava começando a ver vídeos, eu já tava começando a seguir pessoas, tipo, você começa a buscar informação, começa a buscar informação. Aí foi aí que eu comecei a ter um pouquinho mais de visão do que era a corrida, tipo, aí eu ouvi alguns vídeos de treinadores mesmo de corrida. Eu falo assim, não, o correto é você trotar 5 minutos e andar 5. Eu falei, opa, então comecei a aplicar isso. Aí foi a hora que começou a baixar mais ainda o tempo, porque eu trotava 5 minutos e andava 3. Então eu acho que foi basicamente isso que me evitou de ter lesão naquele momento. E você acha que teve o gatilho para começar a correr foi você ter ficado enclausurado dentro de casa e começar então perceber que, opa, tem vida fora de casa, eu consigo mudar todo esse sentimento que eu tô tendo fazendo atividade física e ir melhorando? Esse foi o gatilho? O que você acha que foi o gatilho para você começar a correr? Então, o gatilho para se começar a correr de fato mesmo, assim, eu penso assim, existem muitas coisas ruins na nossa vida que elas vêm para trazer uma melhora. A pandemia foi totalmente isso. Ela veio para mostrar o valor de um abraço. Ela veio para mostrar o valor de estar com uma pessoa. O valor de você não ter que fazer uma videochamada com a sua mãe no dia do seu aniversário. Sim. Então, essas pequenas coisas a gente precisa começar a dar valor. Então, quando tudo isso aconteceu, eu comecei a dar valor um pouquinho mais para a vida. Você começa a dar um valor um pouquinho mais, assim, para momentos. Então, com relação a isso, tendo esse pensamento e esse tipo de discernimento, a gente começa a buscar alternativas de melhoras o tempo todo. Então, para se correr, foi basicamente isso. Esse foi o meu gatilho. Eu não via ainda a corrida em si, a corrida de rua, como esporte mesmo. Eu comecei a correr em fevereiro, ela foi entrar na minha vida em novembro. Porque até então eu não tinha visão do que eu estava fazendo de fato. A não ser ouvir alguns treinadores, mas eu não tinha visão do que se era uma corrida de rua. Esse estalo ele foi me dar quando um amigo meu que correu há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava postando algumas coisas, ele falou assim, mano, você está correndo, cara? Vou correr com você, porque anos atrás eu fiz provas de rua. Provas, tipo... Eu nem entrava, o que é prova de rua? Não sabia nem me inscrever, nem sei como é que é. Porque a visão que a gente tem é aquilo. Todo mundo que tá na São Silvestre é profissional. A visão que você tem de corrida de rua é isso daí. Sim. Vai ter uma prova ali. Não, mas eu não sou profissional para estar nessa prova, entendeu? Então, o gatilho mesmo foi só em novembro, porque ia ter a primeira corrida de rua que ia começar a voltar depois... De tudo que veio a vacinação e tal, todo mundo começou a se vacinar. Tanto que essa primeira corrida foi no Vila Lobos e foi do lançamento do filme dos Caça-Fantasmas, foi Ghostbusters Run, foi no Vila Lobos. Essa corrida, tanto que você tinha que largar de máscara e ela era largada em ondas, assim, tipo, sabe? 7:10, 7:15, 7:20, para não aglomerar. Então era largada assim. Então, a corrida... Aí esse amigo meu falou assim, vamos lá comigo. Eu falei, nem sei me inscrever. Ele faz assim, faz assado. Eu corri há uns anos atrás, você vai gostar. Eu falei, tá bom, vamos lá, vai. Aí, tipo, você já fala, putz, eu acordo 5:30, 5:40, tô dentro do parque, faço minha corridinha ali, acabou, né? Agora não, eu tenho que acordar num domingo. Bem mais cedo. Ir pra lá, esperar a largada. Mas tá bom, vamos lá, vai. Aí esse amigo meu me ajudou a me inscrever e tal... Porque até então ele tinha feito um treino comigo, ele correu junto comigo, ele falou, você tá correndo muito bem, você tá treinando bastante e tal. Eu falei, eu só tô correndo, eu só corro, não faço nada. Aí me inscrevi para essa prova e fui. Aí eu tenho sentimentos, sensações até hoje, eu tenho uma foto que eu não esperava, eu tenho essa foto, tá lá a largada, né? Tem a largada, eu tô parado na largada, aí tocou a buzina, eu larguei, tranquilo, corri do jeito que eu sempre corro. Só que aí ali você começa a ter um pouquinho mais de competitividade com você mesmo. Sim. Aí eu via pessoas na frente ali, eu corri até aquela pessoa.
totalmente desregulado, totalmente... Descompassado. Aí passava daquela pessoa, via outra mais na frente, corria até ela. Chegava nela, foi assim. Na hora de passar na chegada, ali eu caí. Eu tive uma sensação que eu nunca tinha tido na minha vida e eu nem esperava, porque na foto mesmo, assim, quando eu passo chorando já. Porque De emoção, eu vi... assim, né, de realizar. Você fazia uma curva assim, aí alguém gritou, vamos, só falta 300 metros. Aí ali aquilo Te inflamou motivou, de um jeito que eu não sei o que aconteceu. Que na hora que eu passei na chegada, eu passei chorando já. Eu passei chorando. Foi a hora que caiu mesmo a ficha, Falou, assim, tem que continuar fazendo isso. Aí foi ali que caiu mesmo. E, Daniel, eu queria que você falasse um pouco da importância do profissional. Você buscou através de vídeos, como que foi isso? Sair de um leigo e começar a procurar um especialista. E queria que você contasse a sua história aí com a Daniela Cicarelli também, que você ganhou no tênis da Nike. Então, aí, o que aconteceu? Depois dessa corrida, esse amigo meu, na hora que eu saí ali, eu cheguei antes dele até. Aí, Caramba, olha, chegou antes ainda do cheguei amigo. antes dele. Aí eu cheguei, eu tava chorando demais, ele chegou também. O que aconteceu? Eu expliquei pra ele, mano, é isso. É exatamente isso. Naquele mesmo dia eu já fiz a inscrição pra Olga Cos. Teve a Olga Cos no dia 10 de novembro, então um pouquinho depois ali, eu não lembro que dia que foi de novembro, mas acho que 1 semana, 2 semanas depois já fiz outra prova. E depois dessa eu já fiz a São Silvestre. Aí eu fui na São Silvestre. Já fui pra São Silvestre. Eu nem treinava direito pra correr 15 quilômetros, mas terminei. Aí, beleza. Aí quando caiu a minha ficha de fato, aí quando você tá vendo vídeos e tal, você, assim, não, você precisa ter um treinador e tal. Aí as pessoas começam, treinador, para com esse negócio, eu tô correndo e tal. Isso daí, só. Não, treinador e treinador. Aí você via as pessoas... Aí nisso eu já estava seguindo pessoas que realmente praticavam esporte, tinham treinadores e tal. E elas postando os resultados delas melhores, eu falei assim, então tá bom, vai. Vou me render e vou... Aí eu terminei a São Silvestre, virou o ano. Passou janeiro, fiz mais uma prova, que foi Circuito Juntos no Museu do Ipiranga. Isso o ano passado, em 2022, né? Aí passou essa prova, eu busquei um treinador. Aí eu já segui algumas pessoas, a pessoa postou assim, falou, primeira pessoa que eu ver postando treinador, eu vou entrar em contato com o treinador. Passei, parei. Meu treinador... Tá. Cliquei lá, falei, meu nome é tal, tô buscando um treinador, beleza, tô aqui pra isso, chamamos, conversamos e tal. Ele, como é que tá seus tempos? Passei tudo pra ele, a partir de hoje nós vamos treinar. A evolução, eu passei fevereiro de 2021 até dezembro de 2021 correndo por conta. Em fevereiro eu comecei a treinar com planilha, com treinador. E em março, em abril, para você ter uma ideia, fevereiro, março, em abril eu fiz a meia maratona internacional de São Paulo. Em 2 meses treinando com treinador. Para vocês terem uma ideia do quanto foi importante. Você avançou nos o quanto treinos. foi importante para mim ter um treinador. Sim, aí depois disso daí eu não larguei mais. Prevenir lesões, né? Exato, exatamente. Aí Eu acho que esse é o mais importante, né, o mais Renato? importante é para se prevenir lesões. A evolução, ela é gigantesca. Você conversa com seu treinador, ele fala, tô sentindo um incômodozinho aqui. Ele parou, vamos respirar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ver que vai voltar. Aí as lesões, aí depois de um tempo, como subiu o volume, começaram a aparecer algumas dores, mas, sabe, nada que me parou de fato. E a Cicarelli veio aonde nessa história? Então, aí começa, né? Aí o que acontece? Aí eu fiz a meia maratona internacional de São Paulo em abril. Em maio de 2022, eu tava treinando muito bem. Quando foi em junho, eu lembro até hoje, eu seguia muita gente no Instagram. Muita gente é referência pra mim. Então eu vi as pessoas postando reels no Instagram, né? Que é reels? Nem sei postar reels. Eu postava uma fotinha ali, as pessoas curtiam. Bacana, Daniel, legal. Legal. Aí eu falei, vou postar um reel, né? Mas o que eu vou postar? Eu vou postar um reel da minha evolução, né? Eu tenho um vídeo do dia que quando eu fiz a cirurgia na coluna, eu fiz a cirurgia numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, o médico ele foi no quarto e ele falou assim, a partir de hoje, a sua terapia é andar. Você precisa andar para se recuperar. Mas eu tinha muito medo. Saí do hospital, eu saí andando do hospital. Eu fui para casa, eu moro num sobrado, eu passei uns 20 dias depois da cirurgia dormindo na sala porque eu não tinha coragem de subir a escada. Eu tinha medo de subir a escada. E eu tinha um vídeo de quando eu voltei para casa que minha esposa fez no quintal, eu tentando andar.
Então eu jogava a perna, né? Porque eu não tinha sensibilidade. Então, você tá andando, eu jogava a perna. Aí jogava a perna. Saía jogando, né? A perna esquerda. E eu tinha esse vídeo. E uma semana depois, a minha esposa foi trabalhar e eu mesmo gravei um outro vídeo comigo já andando um pouquinho melhor. E eu guardei esses 2 vídeos. Ficaram. Aí, quando eu fiz a meia maratona internacional, a ASICS Golden Run, que foi meia maratona também, eu tinha um vídeo da minha chegada. Aí eu queria criar um reel, né? Eu falei, vou criar um reel como? Vou criar um reel eu andando. A minha cronologia. A cronologia. E já vai entrar eu correndo. Sim. Foi o que eu fiz. Tranquilo, criei esse vídeo. Aí, só que, eu não sabia criar. O vídeo é todo errado. O vídeo termina, a música termina, o vídeo não terminou, sabe? Tipo, tudo errado. Por que aconteceu isso? Porque eu criei o reel, postei e minha esposa gritou, você não vai jantar, não? Tá bom. Aí desliguei o negócio e larguei e fui jantar. Passou uns 20 minutos, eu peguei o vídeo tinha tipo umas 3 mil visualizações já assim, um monte de compartilhamento, um monte de comentário e tal. Passou, eu falei, eita, larga esse negócio. Eu nem sabia postar. Eu nem sabia postar. Caramba, o que é isso, meu? Aí, passou... Eu fechava meu Instagram, abria 100 pessoas se seguindo. Aí fechava, abria 200 pessoas se seguindo. Beleza. Aí teve um dia que chegou uma notificação assim, de uma pessoa compartilhando o vídeo, né? Aí quando eu abri era a Cicarelli. Aí ela compartilhou o vídeo, né? E comentou no vídeo. Aí ela compartilhou, como é que ela tinha comentado? Se vocês estão buscando motivação, olha só esse vídeo. Aí disparou. Você chorou igual na chegada. Aí foi. Porque eu não sabia lidar com aquilo. Aí comecei, tipo, 2.000, 2.500 pessoas, 3.000 seguindo, 4.000 seguindo, 5.000, 6.000, 7.000. Eu, tipo, o que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo, né? Aí, depois que ela compartilhou, aí ela mandou mensagem. Ela falou assim, eu tô reformulando aqui as coisas e tal, eu tô querendo te mandar um tênis. Quanto você calça? Eu falei, calço 40. Mas tá falando sério? Tô falando sério. Ela pediu meu endereço e mandou um tênis pra mim. Aí ela mandou esse tênis. Aí logo na sequência eu fiz uma prova com esse tênis e guardei ele, né? Como um troféu, né? Guardei ele como um troféu. Aí depois de um tempo, eu tava lá com esse tênis parado e tal, aí eu comecei, preciso comprar outro tênis pra mim, né? Esse tá parado, mas eu preciso comprar um outro tênis pra mim pra eu poder correr, né? Aí, como eu tenho muito disso, do universo veio pro universo vai, falei, eu preciso arrumar alguém também. Ela me deu esse tênis, ele não vai ficar aqui como um troféu. O tênis foi feito pra correr, alguém vai correr com esse tênis. Alguém vai correr. Aí comecei a pensar, fiz uma publicação e chegou a história pra mim de um menino que ele é gari, na zona sul de São Paulo aqui. E ele, enfim, ele tem as dificuldades dele e tal, corre muito bem, muito mesmo. Ele ganha provas, pra você ter uma ideia. Pega pódio mesmo. Ele pega pódio, é muito bom. Aí chegou pra mim a história dele, eu falei, é ele mesmo. Tomara que ele calce mesmo. Aí eu mandei mensagem, ele, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu mandei mensagem, falei, quanto você calça? Ele calça 40. Nossa. Você me encontra na USP no sábado? Isso. Ele, pra quê? Me encontra na USP no sábado, né? Os sábados na USP tem muito treino, né? Tem bastante gente. Ele foi lá na USP e entreguei o tênis pra ele também. Então, veio pra mim, o tênis vai embora. Ele utilizou também, ele correu. Aí ele corre tanto que ele participou do Troféu Nike, né? Teve um evento, o Troféu Nike. Aí ele correu com o tênis. No dia eu entreguei o tênis pra ele do Troféu Nike. Ele correu com o tênis. E como que é a sensação? Conta pra quem tá assistindo e ouvindo, Daniel, como que é a sensação de chegar lá na linha de chegada de uma meia maratona? Olha, Como não sei se vocês estão vendo, mas eu me arrepiei na hora. Essa sensação é indescritível. É sério, eu me arrepiei na hora, porque a sensação, eu não sei explicar, porque você não corre pra ganhar em si a prova e tal. Eu corro pra ganhar de mim mesmo de ontem, né? Então, quando eu quero evoluir, eu olho pro Daniel lá atrás. Então, é dele que eu tenho que ganhar o tempo todo. É dele, do Daniel, lá de trás. É ele que eu tenho que ganhar. Então, quando você passa, independente do tempo que você faça, quando você passa numa chegada de uma meia maratona, aí você tem noção de que você percorreu um caminho gigantesco, porque o próximo passo já é uma maratona. Sim. Já é uma maratona, entendeu? Quando você passa na meia, você fala assim, agora eu tenho que buscar percorri os 42, bastante né? coisa. E eu consegui. Que legal. Então, independente do tempo que você faça, 5, 10, 15, 18, 20, quando você faz 21, acabou.
Aí você fala assim, não. É uma prova de limite ali, É uma né? prova, Uma é o prova de primeiro. limite. Eu acho que é o primeiro limite, É. né? O primeiro limite das corridas ali. É o primeiro curtas, né? limite Vou para a falar gente curtas, entender né? que não existe limite. Exato, Né? Para a gente exatamente. entender que não existe um limite para você conquistar. Exato. E aproveitando essa deixa da Pri, né, e tudo que você falou, qual é o gatilho para que as pessoas então busquem isso, né? Porque a gente ouvindo toda a sua história e assim, não diferente da sua história, a Pri, eu, o Renato, a gente teve gatilhos para que a gente pudesse ir atrás dos nossos objetivos, né? O que você pode falar para as pessoas, até compartilhar para as pessoas, para buscar esse gatilho? Até porque muitas pessoas vivem hoje um momento bem desafiador, né? Às vezes está lá em casa, está passando por depressão e não sabe que está com depressão, ou está vivendo outros processos, né? Então, como que ela sente esse gatilho, Daniel? O primeiro, pra mim, o gatilho foi essa vozinha na minha cabeça e foi o que eu falei, até hoje eu não sei o porquê. Não sei o porquê, porque eu poderia ter acontecido muita coisa. Por que andar? Por que acordar cedo e andar? Eu não sei. Agora, se eu puder falar para as pessoas, o gatilho normalmente é essa voz que tá dentro de você, assim. Sabe aquela voz que você fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, não, mas eu não vou fazer porque eu vou cansar. Aí o seu corpo já tá te dando sinais de que você precisa fazer alguma coisa. Mas aí, mentalmente, você coloca limites também. Você mesmo, Você né? mesmo se coloca. Você mesmo fala essa frase. Você... não, tô Exato. cansado, vou cansar. Você programa o seu cérebro para não aceitar o cérebro, aquilo. porque assim, a nossa evolução, né? Como um ser humano, a gente evoluiu, né? Viemos evoluindo. O nosso corpo, ele se evoluiu para correr, para andar. Nosso corpo, as nossas pernas, nós nascemos para isso. O nosso cérebro, ele é doutrinado à economia de energia. Então, a gente tem uma briga interna o tempo todo. A gente tem um corpo pedindo movimento e um cérebro pedindo para você parar. O cérebro, a gente sabe que ele está pedindo para você parar para economia de energia para uma eventual necessidade que você tenha. Então, o que acontece? Você acumula gordura para no inverno você não ter que comer. É basicamente isso. Então, seu cérebro está o tempo todo economia de energia porque pode acontecer alguma coisa. Mas essa coisa, ela dificilmente acontece. Então, você tem que entregar para o seu corpo o que de fato ele precisa. Quando você entrega para o seu corpo o que de fato ele precisa, o cérebro ele começa a trabalhar de uma maneira conjunta. Porque a gente tem excesso de hormônios, né, que nos entregam a depressão, né? Quando a gente começa a se movimentar, o nosso corpo ele começa a produzir a dopamina e a endorfina, que ela cobre totalmente os hormônios que fazem com que nós nos sintamos depressivos, né? Então, o gatilho que eu posso afirmar com certeza é que o corpo, ele tá te avisando o tempo todinho. Tempo todo. Independente do que você faz. Se você nada, se você pedala, se você anda de skate, se você anda de patinete, enfim. O corpo, ele pede o movimento. Então, o gatilho é sempre isso, é sempre o movimento. Então, o gatilho é você se escutar. É você ter atenção para você. Aproveita essa dica sensacional do Daniel, né, que vai fazer uma grande diferença na vida de todos vocês que precisam se escutar e dar esse gatilho final, né? A gente precisa parar de falar não pra gente mesmo, pra falar a verdade. Sensacional. Uma outra coisa que eu queria perguntar, teve o processo da Nike? Teve alguma coisa com a Nike também? Tive, então. A Cicarelli, ela é, entre aspas, Nike, né? Então, tudo que ela utiliza, ela é da Nike, ela mandou a Nike. Aí, depois de um tempo que aconteceu tudo isso, eu fui no Corre Secreto, né? Que era um treino, até dessa camiseta, né? Era um treino secreto, né? Da Nike e tal. Aí, nesse treino, no final, tinha sempre uma baladinha. Tiveram 3 ou 4 edições. Algumas pessoas foram, eu fui na segunda edição. E foi no Ibirapuera e tal. A gente percorria um caminho e no final desse caminho tinha uma baladinha e tal. Foi muito legal, né? É um evento da Nike, muito bom. Aí, aí dentro desse evento... Desculpa. Dentro do evento da Nike, eu conheci... Deixa eu tomar um pouquinho de água. A gente acaba conhecendo mais pessoas, né? A corrida, ela te entrega muita gente, né? Você tá o tempo todo aberto a conhecer pessoas, não tem jeito. Sim. E
nessa época, quando a Cicarelli me mandou o tênis, ela já tinha encaminhado a minha história também para um rapaz que é do marketing da Nike, o Dom. Cara, sensacional. Sensacional. Ele é uma pessoa de luz também, sabe? Aí, depois de um tempo lançou, aí passou tudo isso, aí ano passado lançou um tênis novo da Nike e tal. Aí eu tava trabalhando, tava em casa trabalhando, aí caiu uma mensagem no meu Instagram, né? Ele, e aí, monstro, tudo bem? Eu, tipo, Dom tá me mandando mensagem, né? E aí, Dom, tudo bem, cara? Qual é o seu endereço? Eu falei, você tá falando sério, mano? Qual é o seu endereço? Passa o seu endereço aí. Vai mandar um brinquedo novo. E, meu Deus, e na semana tinha sido lançado o tênis, né? Eu falei, meu Deus, não pode ser verdade. Não é. Aí ele mandou. Aí também foi essa ligação com a Nike também que eu tive. Mais um troféuzinho aí. Mais um troféu. E, Daniel, no começo você pegou várias pessoas para você se inspirar nas redes sociais. Hoje você percebe que você inspira outras pessoas? Sim. Eu percebo, mas eu tento não me entregar a isso. Muita gente fala, Daniel, você inspira bastante. Hoje eu tenho um número razoável de seguidores e diariamente eu recebo mensagem. Mas aí, o que acontece? Eu recebo muita mensagem de pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu. Não de depressão em si, mas da cirurgia na coluna. Eu tenho mensagens que são emblemáticas para mim, coisas que eu deixo muito salvo para mim. Salvo para mim. Pessoas falam assim, eu acabei de fazer a cirurgia de hérnia de disco e você me trouxe a esperança de que é possível, sabe? Pessoas, Daniel, eu pratico esporte há anos, fiz a cirurgia de hérnia de disco e eu tava totalmente desanimado. Do nada apareceu seu vídeo para mim. Sabe, assim, do que eu posto. Do nada apareceu pra mim. E eu só queria te agradecer. Muito obrigado por mostrar pra mim que ainda é possível e tal. Muita gente. Mas muita gente mesmo. Muita gente. A cirurgia na coluna é uma cirurgia muito delicada, né? Ela traz mais medo. Muito medo. Ela traz muito medo. Até hoje eu tenho, é o que eu falo, tenho muito medo de cair. Eu tenho medo de cair mesmo. Porque eu não sei como é que eu vou me comportar na hora que eu cair. A minha mãe, eu sei porque eu vivo muito próximo, um caso parecido. E minha mãe também, ela colocou 7 parafusos na coluna. Então, todo um cuidado, o pós-operatório e toda a recuperação, né? E quando a pessoa é idosa, ainda mais difícil. Então, muitas pessoas se conectam com você por viver esse problema na pele ali difícil. Exato. Não são poucas. São muitas pessoas. São muitas pessoas. Muita gente passa por isso. Ainda, tipo, algumas pessoas falam assim, mas eu não vou conseguir. Vai, meu. Você fez uma cirurgia de hérnia de disco, eu coloquei parafuso e eu tô correndo. Você vai também. Sim. Você vai, com certeza você vai. Excelente. A gente finaliza o nosso podcast sempre com uma mensagem para nossa audiência. Então, eu gostaria de pedir para você deixar aqui a sua mensagem. O que mais que você gostaria de transmitir para o pessoal que está ouvindo e assistindo? É difícil, né? Todo mundo, todas as pessoas, elas sabem o que é necessário, né? Todo mundo sabe que nosso corpo, ele pede uma alimentação saudável, ele pede o exercício físico. Todo mundo sabe disso. Mas é um preço que se paga. O preço de início, que eu posso dizer, de início ele é dolorido. Os primeiros momentos, eles não são fáceis, porque você está tirando o seu corpo totalmente da zona de conforto dele. Mas depois que você se acostuma com isso, a endorfina, ela é viciante. A recompensa é sensacional, a recompensa é gigante. Eu falo para todo mundo, né? Eu só queria poder provar para as pessoas o que eu sinto quando eu tô correndo. Quando eu tô liberando endorfina, porque algumas pessoas têm nadando, algumas pessoas têm pedalando. Eu tenho correndo. Mas a mensagem fica, busquem liberar endorfina. A endorfina, ela é a salvação pra gente como pessoa. Ela melhora o nosso entorno. Melhora o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu filho. Tenho meus picos de nervosismo ainda, porque eu tenho uma criança de 4 anos em casa pegando fogo quando eu estou no meio de uma reunião. Mas o meu dia, todo dia, ele começa com uma corrida. Então, pessoal, aí o recado, pessoal, busque endorfina, seja um endorfinado na sua vida. Não é clichê, tá? Não é clichê, isso não é clichê. Bom, eu quero pedir para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo também, deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal, o canal do Compartilha, do Natação Criativa. Agradecer ao Daniel por estar aqui conosco nesse episódio, o Renato Simão, que também é nosso parceiro aqui no Compartilha Cast, e por fazer, né, Vi, mais um episódio compartilhado com o nosso amigo Renato. E um episódio muito emocionante, muito, né? Muito, cheio de história. E cheio de história emocionante, muito legal.
Daniel, deixa os seus contatos, como as pessoas conseguem te encontrar nas redes? No Instagram estaria o Daniel Lima Run. Acabou. Só jogar lá que aparece e tamo junto, pessoal. Maravilhoso. Muito obrigada por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite. Renato, muito obrigada mais uma vez por compartilhar esse episódio com a gente, Pri. Muito obrigada. Bora Muito correr obrigada. aí todo mundo, gente. Bora Bora. terminar. Bora. Ó, você, que é um dos 47% da população que ainda é sedentária, espero que você se inspire com a história do Daniel. E É isso até aí. o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, Até. tchau.